Bem, o pastor leu o texto agora há pouco. Quero lhes falar nesta noite a respeito da vida, da narrativa e do aprendizado que há na palavra de Deus para todos nós, nesta que é a narrativa da vida de Ló. Ló, queridos irmãos, é um homem que não tem a sua história apenas contida no capítulo 19 do livro de Gênesis. A história de Ló começa desde o capítulo 12. Aqui falaremos brevemente, em resumo, da sua jornada. Mas o fato, queridos, é que o silêncio é o assunto sobre o qual nós falaremos nesta noite. O grande tema está aí, o silêncio de Ló. O silêncio na nossa vida pode causar grandes danos, especialmente o silêncio de natureza omissa. Não estamos aqui falando do silêncio necessário em muitos momentos da vida, mas do silêncio que é assumido por alguém quando esta pessoa deveria estar a falar. Ló é esta figura. Quando nós fatalmente olhamos para a nossa vida, há um fato com o qual todos nós vamos nos deparar em algum momento. Este fato é que a nossa história em algum dia há de terminar nesta terra, cedo ou tarde. E a questão, queridos irmãos, é que quando terminar a nossa vida, eu lhes faço uma pergunta: como você gostaria de ser lembrado por aqueles que vão ficar? No dia em que a sua música parar de tocar, no dia em que as cortinas fecharem para você, em que a luz for apagada, o que dirão aqueles que ficarem a seu respeito? Naturalmente, será necessário resumir a sua vida, a sua trajetória em uma frase, para escrever lá na sua lápide. O que dirão, em resumo, a seu respeito? Eu estou certo de que você não gostaria de que lá estivessem escritas as suas tragédias, as suas intempéries, o seu caos moral, as coisas que você fez, falou, praticou ao longo da sua vida e que trouxeram a você vergonha. Seguramente você gostará de ser lembrado daquilo que fez de meritório, daquilo que fez de grandioso, de honroso ao longo do tempo em que aqui viveu. Se nós pegássemos a história de Ló, especialmente no resumo que está nos 2 últimos versículos do capítulo 19, nós resumiríamos o fim da história desse homem assim: Ló, bêbado, habitante de uma caverna e pai dos seus próprios netos. Foi assim que Ló terminou a sua jornada de história. Queridos irmãos, isto em nada descreve a vida de um homem crente, não é verdade? Mas se nós formos ao que disse o apóstolo Pedro a respeito deste mesmo Ló, o apóstolo nos oferece um resumo da vida dele, uma biografia final. Ele diz assim na sua segunda carta, capítulo 2, nos versículos 6 em diante. Veja como Pedro descreve a trajetória de Ló. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Justo é a palavra escolhida por Pedro para descrever a biografia de Ló, e isto ele o faz por 3 vezes, para que não haja dúvida entre nós de que sim, Ló era um homem crente. E aqui então estamos diante de um grande dilema, porque se Ló, que era um homem crente, terminou a sua vida numa caverna, bêbado, sendo o pai daqueles que deveria chamar de netos, isto faz com que você e eu, crentes, tenhamos também conosco uma convicção que é, de certa forma, preocupante. É a de que se ele terminou a sua vida assim sendo crente, nós também podemos fatalmente terminar do mesmo modo. Portanto, há aqui uma necessidade urgente entre todos nós, a de compreender o que deu errado na vida de Ló, para, de todos os modos e com todas as forças, buscar o caminho contrário, viver de maneira diferente, para que a nossa história não termine fatalmente
como também terminou a dele. Queridos irmãos, o silêncio foi um dos grandes problemas que levou Ló a este final tão trágico que aqui lemos. O seu silêncio omisso, a sua maneira de viver, que desconsiderava a necessidade de abrir a boca e dizer coisas necessárias nos momentos oportunos, levaram este homem a tão grande derrocada. Portanto, aqui falaremos sobre a capacidade que o silêncio tem de destruir você e tudo o que está ao seu redor. O primeiro ponto desta convicção que aqui chegamos, de quão maléfico pode ser o silêncio na vida de um homem, nos mostra como Ló, na sua caminhada de vida, cometeu o seu primeiro deslize neste aspecto. O capítulo 13, versículo 10, nos revela que Ló, num momento crucial da sua vida, precisou tomar uma decisão. Ló não começa, como lhes disse, a sua história aqui, ela começa no capítulo 12. A sua vida começa em Ur dos Caldeus, junto com o seu tio Abrão, de quem você já ouviu falar. Outrora chamado Abrão, agora chama-se Abraão, neste momento da história que lemos. O fato é que este homem saiu da sua terra, Abraão, da sua parentela, em nome e por conta da obediência que ele tinha à promessa de Deus feita a ele. Deus disse a Abraão: eu tenho para você uma terra nova, eu tenho para você uma vida nova, sai de onde você está, leva os seus pertences, a sua esposa, os seus bens, darei a você prosperidade, saúde e também uma posteridade bem grande, você terá muitos filhos e este povo que virá de você será chamado o meu povo. Portanto, naquela ocasião, Abraão vai e leva junto o seu sobrinho Ló. Isto porque o seu pai havia morrido, Ló era órfão a esta altura da vida. Então Abraão, compadecido de sua situação, leva o parente Ló com ele. Ambos caminham juntos anos a fio, uma jornada bastante promissora, bastante dinâmica, uma história vívida, onde a presença de Deus os livrava, os protegia, os prosperava, os fazia viver de maneira bastante salutar em um mundo que era bastante inóspito. O resultado é que Ló chega em um determinado momento da sua vida, junto com o tio Abraão, em que a prosperidade fez os seus rebanhos crescerem tanto, que eles, num determinado momento, precisaram se separar. Isso está no capítulo 13. Naquela ocasião, ambos os parentes, Ló e seu tio Abraão, conversam. Chegam à conclusão de que precisam se separar. A terra não suporta a pressão de seus enormes rebanhos, falta pastagem, sobram animais. É naquela ocasião em que Abraão, o veterano homem escolhido por Deus, vira-se para o seu sobrinho e diz: Ló, escolha para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o norte, irei para o sul. Decida para onde você quer ir. Afinal, somos parentes e não podemos brigar por esse tipo de coisa. É naquela ocasião, queridos irmãos, que chegamos ao versículo 10 do capítulo 13, onde diz o texto que Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Versículo 12 termina dizendo que habitou Ló na terra de Canaã, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, que ia armando as suas tendas até Sodoma, onde finalmente ele se instalou com a sua família. Diante, queridos irmãos, da necessidade de tomar uma decisão, Ló, que caminhou junto com seu tio ao longo de todos estes anos e ao longo de muitos quilômetros, teve uma escola de Deus onde se assentar, teve experiências com Deus e com o povo de Deus ao longo da jornada. Aprendeu sobre quem é o Deus do céu e o que ele pode fazer em favor daqueles que andam com ele. Ló teve todas as lições na vida necessárias para o bem viver. Mas o resultado que aqui chegamos é de que Ló, quando precisa tomar uma decisão na sua vida, cala-se diante de Deus. Este é o primeiro grande deslize da vida deste homem. No momento de tomar decisões,
ele se aventura sobre a sua própria vontade. Ló, embora tenha visto Abraão submeter a sua vontade constantemente a Deus ao longo desta jornada, embora tenha assistido presencialmente a Abraão buscar a Deus e ouvir o próprio Deus falar com ele, num tempo em que não havia Bíblia, Deus manifestava a sua voz do céu e através de seus anjos, Ló a muitos destes episódios presenciou, mas não aprendeu a lição. Ló, queridos, é do tipo que vê e entende tudo, mas não aprende nada. O problema de Ló é que ele, mesmo tendo bons exemplos, mesmo tendo uma coisa muito boa para copiar, toma a decisão de emancipar-se rebeldemente. Ló, ao invés de buscar a presença de Deus para tomar esta decisão tão importante sobre para onde ir, aventura-se baseado unicamente, como o versículo 10 diz, naquilo que viu. Ló não se pauta pelo que é a vontade de Deus para a sua vida, mas se pauta por aquilo que ele vê. Ele se guia pelas aparências. Ló, naquele lugar desértico, eles estão na fissura do Jordão, à margem do Mar Morto. Ali, queridos, para todo lado que se olha, o que se vê é deserto. À frente, todo o deserto. Atrás, o deserto do Neguebe. À sua direita, montanhas da Judéia. E à sua esquerda, as montanhas da Judéia. E à sua direita, a campina verde, que era Sodoma. Ló não pensa duas vezes, não consulta ao Senhor, olha para a terra verde e diz, é para lá que eu vou. Assim, queridos, Ló, silenciado diante de Deus, toma uma decisão que lhe custaria todos os seus bens e mais da metade da sua família. Esta decisão impensada de Ló o levou a uma grande tragédia pessoal e também coletiva diante dos seus. Ló fatalmente escolheu simplesmente o pior lugar da terra para se viver, uma terra de gente má, onde se praticava iniquidades daquelas que só se fazer referência já é motivo de vergonha. Ló vai para este lugar, tomando consciência de que lugar é esse, lá permanece, mostrando que era daquilo que ele gostava, mostrando que era aquilo que a sua família gostava. A urbanidade de Ló determina para ele, então, ficar lá. Ali ele permanece e isto lhe custa quase tudo o que ele tinha. Em silêncio diante de Deus, é aí que o homem pode chegar. Nós aprendemos, queridos, ao longo da nossa jornada de vida e de fé, a confiar no Deus que nos chamou das trevas para a luz. Você e eu somos por este Deus todo o tempo chamados a falar com Ele. Nós vimos o nosso Senhor Jesus todo o tempo, e Ele era Deus, clamar ao Pai para que lhe mostrasse o caminho. No início do seu ministério público, assim que sai do batismo, nosso Senhor Jesus vai ao deserto, onde passa 40 dias a jejuar, a consultar a Deus a respeito de quais passos deveria dar na sua jornada de salvar o mundo dali para frente. Nós aprendemos com isso que jamais devemos nos aventurar sobre os nossos pés, sem antes nos colocarmos sobre os joelhos, ao custo de que isso pode levar tudo o que está ao nosso redor. Um homem crente, fatalmente calado diante do Deus que o chamou, tomará inevitavelmente decisões erradas. Ló, como uma criança imatura, escolhe o presente pelo tamanho da caixa e o resultado é catastrófico. Mas a história dele não termina aqui. No capítulo 19, que leu para nós o reverendo Chum, chegamos à convicção de um outro momento crucial de sua jornada em que Ló também se cala. Este momento está precisamente registrado neste texto, ao longo dos versículos 14, 16 e 30 do capítulo 19. Ló calado estava e calado se manteve ao longo de sua jornada. Aqui vemos que Ló, além de se calar diante de Deus, diante das demandas que ele tinha na vida, ele também é um homem que se cala diante de sua família. Veja no versículo 14, parte A do versículo. Aqui encontramos o registro de que Ló falou aos seus genros. Veja, ele tinha genros nesta terra. Aqui nós notamos que Ló, avisado pelos anjos de que o fogo tomaria conta de toda a cidade, de que a ruína estava às vésperas, de que o fim estava anunciado,
Então os anjos, pela graça de Deus e como seus legítimos representantes, dizem a Ló: Ló, se você tem parentes na cidade, gente querida, se você tem alguém próximo, vá a eles e conte a eles o que vai acontecer. Anuncie-lhes a grande tragédia que está por Deus determinada. E assim eles também se salvarão por confiarem nesta palavra. Ló vai. E a primeira pessoa que ele encontra ou as primeiras pessoas que ele encontra são os seus genros. E aqui vemos o silêncio de Ló diante de suas próprias filhas, por ter permitido a elas que tomassem daquela terra de gente promíscua de natureza aberrante, aqueles que seriam os seus companheiros para toda a vida. O silêncio de Ló diante de sua família é o resultado da sua incapacidade de influenciar espiritualmente os seus. Isto desemboca em um grande problema, o fato de que agora não só habita numa terra de gente ímpia, senão que também faz destes ímpios pessoas do seu convívio através dos laços mais profundos da formação familiar. O resultado do silêncio de Ló diante de sua família é de que as suas filhas começam a tomar decisões erradas. Ló calado fica, Ló calado permanece. É assim que o Ló decide viver a sua jornada nesta terra em silêncio diante das grandes demandas pessoais e também das familiares. O texto ainda nos diz que Ló, no versículo 16, é tomado pela mão. Ao longo daquele momento, o momento anterior nos mostra que os seus genros ouviram as suas palavras e riram dele. Acharam que ele estava fazendo piada. Nós não sabemos por que eles acharam isso, mas o fato é que Ló não os repreende, não os exorta, não insta para que eles mudem de ideia. Abandona-os e segue em frente. Vai para casa, dorme, acorda. E no dia seguinte, os anjos que lá estavam aceleram Ló e dizem para ele, porque ele se demorava. Veja o texto do versículo 16. Diz que os homens pegaram Ló pela mão, ele e a família, e aceleraram com ele para fora da cidade, porque Ló, além de silencioso, é também letárgico na tomada de decisões diante dos seus. Veja, queridos irmãos, que o silêncio de Ló se manifesta não só no cerrar dos lábios, senão que também no seu modo de vida. Ló é lento, e o resultado da lentidão de Ló, enquanto o fogo já está para descer, é que a sua família está em risco iminente, o perigo está à porta. Ele faz a mala lentamente. Os seus, do mesmo modo, se comportam. Os anjos têm que tomá-los pelas mãos e arrancá-los de dentro de casa antes que a tragédia se abata sobre todos irrevogavelmente. O fato é que Ló, naquela ocasião, tirado por estes homens de casa, mostram a você e a mim que o homem que permanece em silêncio diante de sua família pode estar condenando todo o seu lar a uma grande tragédia coletiva diante da sua letargia, que é produto do seu silêncio. Mas ainda o capítulo 19, versículo 30, nos mostra que Ló, mais uma vez, se mantém em silêncio quando deveria estar falando. Veja o que diz o texto deste versículo. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele com suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Retirado da sua terra, Ló agora teve que marchar junto com a sua família para um lugar distante, enquanto o fogo e o enxofre consumia a perversidade de Sodoma e Gomorra. Naquela caminhada, a família de Ló marcha com uma ordem dada pelos anjos: não olhem para trás. Mas não obstante a ordem fosse clara e objetiva, todos eles olham para frente, mas a mulher de Ló olha para trás. Desconfiada da providência de Deus, apaixonada pelas coisas deste mundo, aquela mulher prefere olhar para trás e perceber tudo o que está perdendo, ao invés de olhar para frente e dar graças a Deus pela vida nova que está ganhando. O fato é que depois de perdida catastroficamente a vida desta mulher, Ló mais uma vez permanece em silêncio. O texto nos diz que o fim da vida da mulher de Ló foi terrível. À medida que ela se vira para olhar para trás, o texto nos conta que ela se torna uma pilha de cloreto de sódio fincada numa terra estéril.
para sempre marcada como sendo aquela que desobedeceu a ordem explícita de Deus, aquela que não valorizou o livramento do céu, aquela que apaixonou-se pelo mundo e com ele foi sepultada. Queridos, diante deste fato, o mínimo que se espera de um pai é que ele consolasse as suas filhas, ensinasse para elas sobre a catástrofe que se abateu sobre o lar, dissesse a elas: filhas, vejam o que aconteceu com a mãe, junto ao nosso Deus, pelejemos nós por viver uma vida diferente desta que ela viveu. Tomemos nós decisões diferentes da que ela tomou, mas Ló calado estava e calado ficou. Ló, durante o luto de sua esposa, não consola, não exorta, não instrui, mantém a sua família no silêncio fúnebre e agora prepara-se para uma tragédia ainda maior que virá. Um homem em silêncio diante de sua família pode levar a perder tudo o que ele tem e tudo o que ele é. Queridos irmãos, nós somos ensinados por Deus a um caminho diferente deste. Quando nós fomos por nosso Senhor Jesus Cristo comprados deste mundo, recebemos dele próprio a capacidade do céu de ouvir a sua voz, porque ele é o bom pastor. Assim registrou João. Ele disse, o Senhor Jesus: eu sou o bom pastor. Eu falo e vocês, como minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. Queridos, esta capacidade que recebemos do nosso libertador Jesus Cristo não é simplesmente para que nós nos envaideçamos de conhecimento a respeito dele próprio. Não é apenas para que nós acumulemos nas paredes da nossa casa diplomas a respeito do conhecimento de Deus. Não é apenas para que nós acumulemos anos de caminhada com o povo de Deus, mas é para que isto se torne prática na nossa vida. No momento em que a nossa teologia é puramente teórica, o caos vai se instalar no nosso lar. No momento em que nós aprendemos que na caminhada com Deus é preciso relacionar-se com o Deus que nos chama, é porque Ele está pronto a nos aconselhar sobre a melhor forma de viver, e não somente a nós, senão que também nos capacitar a transmitir isso aos nossos filhos e netos. Foi assim que Moisés ensinou, foi assim que os patriarcas repetiram, e também os profetas e os apóstolos, e aqui estamos nós. Mas enquanto você se calar diante do aprendizado que tem obtido, a sua família também estará na iminência de tão grande risco de ser perdida inteira diante do seu silêncio omisso e catastrófico. Mas aqui somos chamados a uma realidade muito diferente desta. Veja, o texto termina dos versículos 30 até o versículo 38, com o último episódio, que nos faz até temer dizer amém quando terminamos de ler a história. O texto aqui está repleto de eufemismos, que são figuras de linguagem usadas para amenizar ou para abrandar a gravidade daquilo que está sendo dito. Os eufemismos aqui são usados para dizer que Ló, ou melhor, suas filhas, arquitetaram deitar-se com Ló, que quer dizer manter relações sexuais com o próprio pai. É de incesto que o texto está falando todo o tempo. Assim, narra-se o final da história da vida deste homem crente e justo. É assim, queridos, dentro desta caverna descrita no versículo 30, que Ló permanece em silêncio diante daquilo que restou da sua família, ou seja, 2 filhas virgens. O problema de como o silêncio pode destruir a sua vida e tudo o que está ao seu redor instala-se quando você fica em silêncio diante de Deus, quando você fica em silêncio diante da sua família e quando você fica em silêncio diante do mundo. Perceba você, queridos irmãos, o que aconteceu aqui para que estas meninas tivessem a decisão de fazer o que fizeram. O texto do versículo 31 diz que a primogênita, a mais velha, portanto, foi quem teve a ideia. O texto nos diz que ela, olhando para a realidade familiar, olhando para si própria e para o seu pai, para a sua irmã mais nova, percebe que a família chegará ao fim logo, logo. O problema é que não há marido para elas duas. O problema é que não há esposa para o seu pai.
Tudo o que havia ao seu redor foi consumido por causa do pecado ali praticado. Então, diante desta necessidade, ou destas necessidades de se casar e de dar continuidade à família, ela então tem uma grande ideia. Ela faz aquilo que nos nossos dias se chama matar 2 coelhos com uma paulada só. Ela diz, bom, se o problema é nós não termos esposo e o nosso pai não ter esposa, nos deitemos nós mesmas com ele e então daremos continuidade à nossa família e também teremos nós mesmas os nossos filhos. Ela é do tipo de pessoa que acha que é justo, que é correto olhar para as coisas ou tomar as suas decisões baseada no fim, nunca nos meios. Ela é do tipo que acha que não tem problema não, o que se tem que fazer para chegar a uma finalidade que ela julga justa. É possível que estejamos aqui diante da fundadora do pragmatismo. Ela é esta pessoa que não leva em consideração valores morais, que não leva em consideração a lei de Deus, possivelmente porque não a aprendeu, e se a aprendeu, agiu como seu pai Ló em flagrante rebeldia e desconsiderou. Ela acha que o seu modo de ser e de agir é justo, correto, é a melhor maneira para arrumar a situação que está bagunçada diante dos seus olhos. Queridos, mais uma vez, o silêncio de Ló diante da situação mostra que estas meninas, então, arquitetam o plano. Ela diz, nós vamos nos deitar. Primeiro eu, farei o pai beber bastante. Versículo 33. E então ela se deita com ele. E no dia seguinte, estranhamente, Ló não se lembra de nada. De ressaca da ocasião anterior, Ló agora é pela segunda filha levado ao mesmo caminho. Diz o texto que a segunda faz o mesmo que a primeira, o embebeda, e naquela noite seguinte, o texto é muito claro em destacar que logo na noite seguinte, a mesma cena é repetida, e assim, tanto a mais velha quanto a mais moça é então engravidada pelo próprio pai. E a pergunta é, de onde estas meninas, ou especialmente a mais velha, tirou a ideia de fazer o que fizeram? Tamanha a gravidade daquilo que foi ali praticado. E a resposta está no texto. Veja o que diz o final do versículo 31. Segundo, eu vou ler todo o texto. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Veja que a filha mais velha de Ló rapidamente fala, enquanto o seu pai se cala, de onde ela tira as ideias que tem para tocar a sua vida. Enquanto Ló se calou na tarefa de ensinar as suas filhas a serem tementes a Deus e a confiar na palavra, nas promessas e em tudo mais deste Deus que o livrou sempre, a filha de Ló mostra que havia alguém que falava enquanto ele estava em silêncio. E falava com grande eloquência. A evidência é que ela, mais do que depressa, copia o que esta voz dizia. Enquanto Ló se calava na tarefa de ensinar, a cultura do seu tempo ensinava às suas filhas. Os valores daquela terra estão impregnados na mente e no coração daquela jovem. Enquanto a palavra de Deus não ocupa o seu lugar na vida dela, aquilo que é pregado pelo mundo já tomou este lugar. E o resultado é que as suas decisões são pautadas na cartilha que ela leu. Queridos irmãos, se você na sua casa não assumiu a tarefa de ensinar os seus, se você não ergueu no seu lar o estandarte do Deus libertador, se você não ensina e não guia a sua esposa, os seus filhos e netos, pelo bom caminho da confiança, do temor, no Deus que te livrou, não espere colher resultados diferentes destes que Ló colheu. O resultado é que enquanto você se cala, o mundo não para de falar. Por meio de redes sociais, de televisão, de esses meios todos de comunicação que existem no nosso tempo, quase que incontáveis, a mensagem do mundo entra na sua casa dia e noite sem parar.
Enquanto a palavra de Deus não tiver ocupado dentro do seu lar o lugar que lhe é devido, tenha certeza de que a mensagem do nosso tempo já tem ocupado este espaço. E o resultado, invariavelmente, será grande ruína. Basta que os crentes fechem a palavra de Deus na sua casa, e não demora, os do seu lar estão dando likes por aí nas agendas da nossa época. Basta que a palavra de Deus seja posta abaixo, basta que o estandarte da fé não esteja erguido, e logo começam a se erguer as bandeiras machistas, feministas, LGBT e por aí vai as siglas. Basta, queridos irmãos, que a palavra de Deus não seja por você e por mim crida, praticada e ensinada, para que a cartilha do mundo ocupe o lugar dela na vida de todos nós e o mal esteja pré-anunciado, e é uma questão de tempo para que a catástrofe se abata também sobre o seu lar. Veja que os biógrafos de Ló nunca disseram que ele perdeu a sua salvação, logicamente porque isso não é possível. Mas veja que Ló perdeu tudo o que tinha, perdeu os seus bens, perdeu a maior parte da sua família e perdeu a sua dignidade. O justo Ló termina a sua vida com o resumo da sua vida dita em uma única frase: bêbado, numa caverna, sendo o pai dos seus netos. Mas não precisa ser assim com você. O fato é, querido irmão, de que você dificilmente será lembrado a respeito de como você chegou a este mundo, mas seguramente será lembrado sobre como você partiu deste mundo. No momento em que você, diante desta mensagem, toma a decisão de colocar as coisas no devido lugar na sua vida, dar ouvido à palavra de Deus e abrir os seus lábios para falar, o resultado será diferente na sua equação. No momento em que você perceber, assumir e praticar que nós somos o povo da palavra e não o povo do silêncio, você logo perceberá os resultados que isso trará na sua vida e na sua posteridade também. Você logo perceberá quando fizer aquilo que é a máxima do Evangelho: fala e não te cales, que as coisas vão mudar ao seu redor, em você próprio, na sua família e no mundo em que você está, diante das circunstâncias e das demandas que se apresentam diante de nós. Nós somos desafiados pela palavra de Deus e também capacitados por ela a nos colocarmos a falar. Nós somos o povo da palavra. Graças a Deus porque recebemos isso de graça. Ponhamo-nos, portanto, como o povo da palavra, a anunciar a palavra que temos recebido do nosso Senhor. É assim que eu termino esta mensagem e peço a você que se ponha de pé, para que juntos falemos com Deus e roguemos ao Senhor bênçãos sobre a vida de todos nós, para cumprirmos com coragem e disposição aquilo que a palavra requer de nós. Falemos com Deus. Poderoso Senhor, damos graças a Ti por este momento precioso que temos diante da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que visite o nosso coração poderosamente, que pelo poder do Teu Santo Espírito as resistências sejam removidas. Pedimos a Ti, ó Deus, que a todos os meus irmãos aqui, o Senhor manifeste de maneira grandiosa o convencimento da necessidade de tomar a Tua palavra para a vida prática. Peço a Ti, ó Deus, que o encoraje para a glória do Teu nome. Peço a Ti, ó Deus, que o ajude a não começar esta semana mais uma vez de modo relapso e silencioso. Peço a Ti que ajude a todos os meus irmãos, especialmente aqueles que se identificam com este silencioso Ló, a tornarem-se homens, mulheres que falam para si próprio a palavra do Senhor, a lei, serem aqueles que falam dentro do lar à sua família, a sua palavra, os guia, seja aqueles que anuncia para um mundo perdido e perverso a palavra que pode salvá-los de tão grande ruína. Peço a Ti, Senhor, que nos ajude como igreja a sermos de fato os arautos do Senhor nesta terra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos corajosos anunciadores da Tua palavra, jamais omissos, silenciosos, envergonhados, testemunhas mudas,
Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Encoraja-nos, porque estamos convencidos da necessidade. Ajuda-nos a pôr em prática, para que a nossa vida glorifique o Senhor em tudo. E assim, quando chegarmos junto de Ti, na eternidade, passemos contigo em paz a desfrutar do Senhor, que é a própria palavra. Fica conosco, Deus. Nos protege, nos livra, nos guia. É o que eu te peço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, pode tomar assento.